Olá, boa tarde a todos. Começamos mais um programa A Hora do Direito. O nosso tema de hoje é liberdade de imprensa. Gostaria de agradecer ao nosso público que nos assiste e também pedir a todos que não se esqueçam de preencher o forms, né? Que não se esqueçam de preencher o nosso formulário para horas complementares. Cada uma das lives que nós fazemos dá direito aos nossos alunos a terem 4 horas complementares. Bom, hoje nosso tema é liberdade de imprensa e nós vamos ter a participação de 2 ilustres palestrantes. O primeiro, o professor Fábio Franco Pereira, que é mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, é coordenador do curso de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, professor de Direito Constitucional e Administrativo também do nosso Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e também é advogado. E a nossa palestrante, nossa convidada de hoje é a doutora Nara Lia Cabral, que é doutora, né, em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Ciências da Comunicação também pela USP, é professora do curso de jornalismo e também é coordenadora adjunta dos cursos de comunicação social da Universidade Anhembi. Nosso evento de hoje é realizado em parceria com o curso de jornalismo da FMU. Então, nós temos hoje também conosco a coordenadora do curso de jornalismo do Centro Universitário FIAM-FAAM, que é a professora Mayara Toledo, a quem eu passo a palavra. Oi, gente, boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é super importante a gente se aproximar de outros cursos, né? Especialmente do curso de Direito. Eu acho que tem muitas coisas em comum que a gente pode debater. Então, eu queria muito agradecer o convite do professor Fábio, da professora Lidiane, agradecer muito também à professora Nara, né, que aceitou esse convite em conjunto que a gente fez. É uma super parceira da Anhembi Morumbi, que pode discutir muito bem esse tema, que eu acho que é um tema muito bem escolhido, né, porque é super atual, né, tudo isso que a gente está vivendo, acho que os ataques que a imprensa vem passando, para a gente discutir, entender um pouco melhor qual é o papel da imprensa nisso tudo, né, como reagir diante desses ataques, e até um outro tema que acaba se envolvendo muito com esse da liberdade de imprensa, que é a questão da liberdade de expressão, né, o quanto as pessoas têm usado isso hoje como argumento para falar as coisas mais absurdas, né? Então, acho que é um tema super atual para a gente discutir, para a gente trazer para os alunos, tanto para os alunos do curso de jornalismo, que eu acho que estão tendo essa oportunidade única, né, de poder olhar para isso por esse viés do direito, né, por essas questões legais, e acho que para os alunos do direito também, né, que vão conseguir também olhar um pouco para isso a partir desse olhar da imprensa, né, dos profissionais da imprensa que a Nara está trazendo. Então, agradecer muito a presença aqui. Obrigada, gente. Espero que vocês aproveitem. Bom, então passamos a palavra ao professor Fábio. Muito obrigada, professora Mayara. Boa tarde, quase boa noite. Nós iniciamos esse evento da Hora do Direito e eu novamente agradeço a todos que nos assistem e agradeço também a parceria com o curso de jornalismo do FIAM-FAAM, com a professora Mayara Lobato, e a parceria também com o curso de jornalismo da Anhembi Morumbi, com a nossa palestrante também de hoje, a professora Nara Lia Cabral. Agradeço também a professora Lidiane pelas apresentações, pelas gentis palavras de início, e vamos dar início. Eu gosto muito do tema, acho um tema bastante importante, por diversas razões, uma delas voltada à minha escolha pessoal. Antes de partir para o direito, eu fiquei em dúvida se deveria fazer jornalismo e quase enveredei para o jornalismo. Não foi o caso, acabei indo para o direito, mas teria feito também com grande satisfação o curso de jornalismo. Então, falar sobre liberdade de imprensa e falar sobre liberdade de imprensa no aspecto constitucional
para mim também é algo bastante relevante. Tá? E eu começo aqui a minha exposição, que vai, nesse primeiro momento, tratar de questões inaugurais no aspecto constitucional dessa liberdade, situando essa liberdade dentro das liberdades públicas. Como toda a liberdade que nós temos, e a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, são exemplos, tá? São formas de liberdade, como todas as liberdades todas que nós temos, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa foram desenvolvidas em reação ao absolutismo. Então, se nós retroagíssemos na história, lá para a transição da Idade Média com a Idade Moderna, nós veríamos que vigia na Europa um modelo que era um modelo absolutista. E no modelo absolutista, o rei absoluto poderia impor toda a vontade dele, e toda a vontade dele seria considerada lei. Tá? A característica principal do absolutismo é que a lei é a vontade do rei. E por que era assim? Tá? Vigia à época uma concepção extremamente religiosa, e nós não podemos esquecer que a Europa, no período, era majoritariamente católica, e a fé dominava todas as instituições políticas, todas as instituições jurídicas e todo o pensamento científico da época, tá? Todo o pensamento teórico da época. Então, acreditava-se, defendia-se à época que havia um direito divino dos reis de governarem, tá? Porque todo o poder derivava de Deus, Deus criou tudo, essa era a concepção religiosa, não estou aqui fazendo nenhum proselitismo, não é nada disso, estou descrevendo o que havia à época. E então, o rei, exercendo esse direito divino de governar, era a autoridade suprema naquele determinado estado. E tudo aquilo que o rei quisesse, independentemente do que fosse, seria considerado lei. O rei, então, ele era absoluto porque estava livre, porque estava absolvido da lei. Lei que ele editava para os súditos. Não significa que fosse um rei ilimitado, porque ele deveria observar os comandos divinos. Mas daí depois, se ele observou ou não, isso era algo que seria apurado de acordo com conceitos de fé. Não é? E aí, dependendo da conduta que ele tivesse tido em vida, ele iria para o inferno ou iria para o céu, conforme o caso. Mas notem o seguinte, o rei estava isento da lei que editava para os súditos. Então ele podia editar a lei que ele quisesse. E ele poderia, por exemplo, acordar um belo dia e entender que você, súdito, deveria perder os seus bens, deveria perder a sua liberdade, deveria perder a sua vida. E ninguém na terra teria o direito de contrastar isso que o rei absoluto decretava. Por conta dessa situação, que em algum momento acabou não sendo mais admitida pela população, sobretudo porque, dentre outras razões, acabava trazendo uma brutal insegurança jurídica, e a insegurança jurídica para os contratos especialmente, em um quadro de mercantilismo cada vez mais desenvolvido, acabava trazendo uma insegurança que impedia o desenvolvimento do capitalismo. Isso fez com que nós vivêssemos as chamadas revoluções liberais. Tá? E essas revoluções liberais acabaram gerando aquilo que nós conhecemos como constitucionalismo. O constitucionalismo nada mais é do que um movimento político-jurídico que levou à edição de constituições escritas. Constituições essas que trariam garantias jurídicas, porque até ali não havia garantias jurídicas, o rei faria o que ele bem entendesse, o rei encarnava o Estado, portanto, o Estado faria o que bem entendesse com você. Né? Então, o rei ele e o Estado, claro, passariam a ser limitados por aquilo que dizia a Constituição. A Constituição traria limites. Então, a partir das revoluções liberais, e eu falo aí especialmente, com destaque, da Guerra de Independência norte-americana e da Revolução Francesa, nós temos a implementação daquilo que se convencionou chamar de Estado de Direito, ou seja,
um Estado submetido ao direito, um Estado limitado ao direito. E nesse primeiro momento, o que se buscou foi justamente um afastamento do Estado da vida do indivíduo. Foi justamente uma garantia de espaços para que o indivíduo pudesse desenvolver todas as suas potencialidades. Então, nós estamos falando aqui do liberalismo. Tá? E aí eu falo do liberalismo tanto no aspecto econômico quanto no aspecto político mesmo. O sujeito teria garantido pela Constituição uma série de liberdades que exerceria independentemente de atuação do Estado. E quanto menos o Estado atuasse, menos ele tenderia a violar as liberdades, menos ele tenderia a violar os direitos do indivíduo que acabaram passando a ser garantidos pelas constituições escritas. Então, todos esses direitos que surgem em um primeiro momento positivados nas constituições escritas, tá, são os chamados direitos de primeira geração, ou direitos de liberdade. São direitos que exigem do Estado uma não atuação. Tá? O Estado não pode agir. Quanto menos ele agir, melhor, porque menos ele vai violar a esfera de liberdade do indivíduo. E aí nós temos uma série de liberdades. Liberdade de locomoção, liberdade de consciência, o sujeito pode pensar aquilo que bem entender, liberdade, já que pensa, não é? Liberdade de expressão, ele pode manifestar o pensamento dele da forma que bem entender. Uma das formas é justamente a publicação. Então, daí vem a liberdade de imprensa. E, veja, todas essas liberdades que surgiram aí, então, geraram como necessidade uma postura do Estado de respeito ao que estava ali previsto, ou seja, não vamos prender arbitrariamente, e aí nós estamos falando da liberdade de locomoção, não vamos impedir que o sujeito professe determinado culto, nós estamos tratando da liberdade de religião. No caso aqui, não vamos tolher o indivíduo de manifestar o seu pensamento, não vamos impedir que ele pense e, portanto, expresse o pensamento que ele entende ser mais adequado, até porque o debate de ideias ele é extremamente salutar, né? Então, isso gera também uma necessidade do Estado de não censurar, já que nós estamos falando de liberdade de imprensa, a censura é um dos principais problemas, não é? Bom, diversas constituições ao redor do mundo trataram desse tema, tá? E no Brasil não foi diferente. Nesse primeiro momento, eu realço alguns textos constitucionais. Eu vou trazer para vocês algumas previsões aqui ao longo do constitucionalismo brasileiro, porque interessam particularmente ao nosso debate. Então, a Constituição, a primeira Constituição do Brasil foi a Constituição do Império, a Constituição de 1824, e trouxe em um dos seus dispositivos a seguinte previsão, e aí eu vou ler, tá? Abre aspas: todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras e escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura. Notem que a Constituição já imperial trazia essa proibição de censura por parte do Estado. Tá? Trazia a liberdade de imprensa e trazia também a proibição de censura. Mas aí vinha o complemento: contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício desses direitos, nos casos e pela forma que a lei determinar. Então, notem que havia duas preocupações já com relação ao exercício dessa liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, porque os dois estão intimamente ligados. Primeiro, a preocupação de que ela pudesse ser exercida livremente, independentemente de qualquer espécie de censura, e segundo, que houvesse responsabilização no caso de abuso. Então, se essas liberdades fossem utilizadas para ofender alguém, não é, para praticar algum tipo de ofensa descabida, então aí realmente haveria a responsabilização na forma determinada pela lei. A Constituição deixou margem para que a lei viesse regulamentar esse direito.
Por sua vez, a Constituição de 1891, que foi a segunda Constituição brasileira, a Constituição republicana, tá? Trouxe um dispositivo bastante semelhante. Então, disse o seguinte: em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura. Novamente aí ao reforço de que não cabe censura. Respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei determinar, não sendo permitido o anonimato. Então, aqui a Constituição de 1891, ela adiciona a questão do anonimato. O anonimato ele é vedado. Você tem liberdade de expressão, tem liberdade de manifestação do pensamento, tem liberdade de imprensa, mas tem necessariamente que subscrever aquilo que diz. Não é admitido o anonimato. Bom, esse quadro de liberdade, que foi trazido tanto pela Constituição do Império quanto pela Constituição de 1891, ele acabou sendo, em alguma medida, tolhido, tá? Alguma medida aqui é eufemismo, porque nós tivemos algo bastante restritivo com a Constituição de 1937. A Constituição de 1937, ela foi imposta, ela foi outorgada pelo Getúlio Vargas quando decretou o golpe conhecido como Estado Novo. Tá? E a mero título de curiosidade, a Constituição de 1937, ela traz nos seus considerandos que, e aí é a expressão que eles usam, tá? A infiltração comunista exigia remédios de caráter radical e permanente. Nós vamos ver que isso depois se repete na história. Tá? E daí decretou uma Constituição que, não vem ao caso entrar em detalhes, ela acabou não sendo aplicada na sua totalidade, mas era uma Constituição inspirada na Constituição polonesa da época e que tinha um caráter bastante autoritário, bastante restritivo. No que diz respeito especificamente aqui ao direito de liberdade de imprensa e do direito de liberdade de expressão, ela dizia o seguinte, e aí avança claramente no conteúdo essencial desse direito. Dizia o seguinte: todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei. Então veja que não é mais um direito que pode ser exercido de maneira incondicionada. Agora, sob a Constituição de 37, essas liberdades de expressão e de imprensa são exercidas nos termos da lei, nas condições previstas em lei. E aí a Constituição ainda ia além. Dizia o seguinte: a lei pode prescrever. Então, que condições que a lei pode fixar? Primeiro, com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, pode impor censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando a autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação. Então, note que a própria Constituição passou a prever como possibilidade da lei trazer a censura, e trouxe. A censura foi exercida pelo Estado à época. Tá? Havia outras previsões aqui nessa linha, então dizia-se que a lei poderia restringir a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, trazendo medidas que fossem voltadas a impedir manifestações contrárias à moralidade pública, aos bons costumes, seja lá o que isso signifique, né? Assim como as especialmente destinadas à proteção da infância e da juventude. E considerava a imprensa como uma instituição que exerce uma função de caráter público, além de uma série de outras regulamentações que a Constituição trouxe como possibilidades de previsão legislativa. Mas o que se realça aqui é a noção de que a imprensa, ela, num período, deveria ser domesticada, porque ela, de alguma forma, acabaria atuando como inimiga do Estado e, portanto, se admitiria censura, se admitiria uma responsabilização muito mais forte do que o normal em relação aos jornalistas e assim por diante. Bem, esse quadro
bastante autoritário, ele acaba cedendo com a redemocratização. A redemocratização ela gera a Constituição de 1946, tá? Que traz ali novamente a ideia de liberdade de expressão, a ideia de liberdade de imprensa, mas a Constituição de 46 ela acabou sendo rompida, e a redemocratização também, por conta do regime militar e a decretação do Ato Institucional número 1 de 1964. Tá? Os famosos AIs, então, é o AI-1, o AI-2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Que depois eram complementados também pelos chamados atos complementares. Mas o AI-1, e aí novamente, tá? Usando o exemplo aqui do que aconteceu lá em 1937, usou como mote a necessidade de drenar, e a expressão é do ato, tá? Drenar o bolsão comunista, acabou mantendo a Constituição de 46 de modo meramente formal, mas impondo uma série de restrições, impondo uma série de possibilidades ditatoriais de exercício do poder. Tá? Nesse contexto, durante o regime militar, a censura foi restabelecida mediante decretos de estados excepcionais. Então, o Estado era completamente excepcional e a censura ela foi exercida amplamente, tanto em espetáculos e diversões públicas, e aí por previsão expressa da Constituição, a Constituição passou a prever expressamente que o Estado podia censurar espetáculos e diversões, mas também passou a censurar a imprensa, e são famosos, a Nara certamente falará com mais propriedade sobre isso, mas são famosas as capas de jornais e as matérias com receitas de bolo e assim por diante, porque o jornalista ele acabava sendo tolhido na hora de exercer a sua profissão, de exercer a sua função de trazer a notícia. Né? Até nesse contexto foi editada a Lei de Imprensa em 1967. E a Lei de Imprensa ela regulamentava uma série de aspectos, mas trazia no seu texto mais condições de punição aos jornalistas e aos veículos de imprensa do que qualquer outra forma de regulamentação do que quer que fosse. Então a lei era realmente castradora do exercício da liberdade de imprensa. Era bastante complicado exercer o jornalismo nesse período por conta da própria regulamentação que foi feita, uma regulamentação bastante restritiva. Eu cito aqui como exemplos 2 artigos da Lei de Imprensa, tá? Um deles é o artigo 14, e o artigo 14 dizia o seguinte: constitui crime fazer propaganda de processos para subversão da ordem política e social. Veja que são critérios bastante vagos, que geram aí ampla margem de possibilidade para processar o jornalista criminalmente. Então, propaganda de processos para subversão da ordem política e social, quando praticamente tudo era considerado subversivo. Você acaba gerando uma margem de criminalização bastante complicado. Né? E, ao mesmo tempo, o artigo 17. Então, constitui crime ofender a moral pública e os bons costumes. O jornalista ele poderia, com as suas notícias, com o seu trabalho, ser considerado alguém que ofende a moral e os bons costumes, seja lá o que isso signifique. Então, também é uma mostra de que o período ele envolveu bastante autoritarismo. Tá? Note que essa lei de imprensa, depois, com um julgado mais recente do Supremo Tribunal Federal, já sob a vigência da Constituição de 1988, acabou caindo. O Supremo Tribunal Federal entendeu que os dispositivos da lei de imprensa eles não eram compatíveis com a Constituição de 1988 e, portanto, entenderam que a Constituição de 88 revogou por hierarquia e por ser norma posterior, tanto norma posterior quanto norma superior, revogou os dispositivos da lei de imprensa, não havia como aplicá-los.
O que não significa que o jornalista não tenha hoje nenhum tipo de responsabilidade. Nós vamos tratar disso aqui. Mas o ponto é que nós chamamos atenção aqui para o fato de que, durante largo período na história constitucional, o Brasil viveu sob uma série de condicionantes e restrições da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. E isso foi algo que, com a Constituição de 1988, acabou caindo. A Constituição de 1988, no plano jurídico, é tida como símbolo da redemocratização. Tá? Alguns costumam chamar a Constituição de Constituição cidadã por conta disso, uma vez que traz ali uma série de direitos e coloca os direitos logo no início do texto constitucional para marcar que tudo que vem depois, ou seja, toda a regulamentação do Estado e, portanto, o Estado, estão condicionados a esses direitos, devem observá-los. E a Constituição de 1988 traz, sobre o nosso tema, alguns dispositivos que devem ser lidos em conjunto. Então, ela traz aqui, por exemplo, já no artigo 5º, 3 incisos que eu quero citar, que são bastante importantes. O primeiro deles é o inciso 4º, que diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? Então, notem que a Constituição aqui não coloca nenhum tipo de condicionante adicional. Você pode manifestar o pensamento que quiser, até porque tem também liberdade de consciência, você pode pensar o que quiser e manifestar esse seu pensamento, tá? Com a única restrição de que não o faça de modo anônimo. Essa é a restrição da Constituição. Em complemento, vem o artigo 5º, inciso 9. O artigo 5º, inciso 9 diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, note que aqui nós estamos diante de formas de manifestação do pensamento, e uma delas é a expressão da atividade de comunicação. A atividade de comunicação, ela é uma maneira que se tem de expressar o pensamento. E a comunicação social, o jornalismo está aí, né, nessa lógica, é uma forma de manifestação do pensamento. E a Constituição já frisa aqui desde o início que isso independe de qualquer espécie de censura ou licença. Não há essa necessidade. Tá? E não há essa possibilidade. Em relação, por sua vez, ao artigo 5º, nós também temos o inciso 14. Inciso 14 diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, notem que, porque todos nós temos direito de acesso à informação, deve haver liberdade de manifestação do pensamento e deve haver liberdade de imprensa. Porque uma forma, e talvez uma das principais formas de obtermos a informação é essa. O jornalista, ele é o profissional que busca a informação para passar essa informação para o público. Então, há realmente uma necessidade de que, para obter a informação, nós respeitemos, por outro lado, a liberdade de imprensa e, claro, de forma mais ampla ainda, a liberdade de manifestação do pensamento. Tá? E isso também é refletido no artigo 220 da Constituição. Jamais, por fim, a Constituição se dedica ali a uma parte inteira para tratar da comunicação social. E no artigo 220 traz com destaque o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então, quando eu citei ali anteriormente textos de constituições anteriores, como a de 37, que previa que a lei traria ou poderia trazer condicionantes à liberdade de imprensa, à liberdade de manifestação do pensamento,
Aqui, sob a Constituição de 88, isso não ocorre mais. As restrições à liberdade de imprensa são, claro, a liberdade de manifestação do pensamento, são aquelas que estão previstas no texto constitucional. Tá? O intérprete sempre deve observar o texto constitucional na sua integralidade, eu não posso interpretar isoladamente cláusulas da Constituição, mas aqui está bastante claro que as restrições a essa liberdade de manifestação do pensamento, as restrições a essa liberdade de imprensa, elas são as restrições previstas na Constituição. E aí vem o parágrafo 1º em complemento. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto em alguns incisos do artigo 5º que ele cita ali, e que dizem respeito, sobretudo no que tange aos limites dessa liberdade, à proteção, à honra, à intimidade e à vida privada. Nós discutiremos isso aqui posteriormente. Tá? E o artigo 220 ainda cita que, no parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, novamente, é uma vedação à censura. A censura não é admissível. Por isso que quando nós vemos julgados no sentido de que certas matérias... Isso ocorreu recentemente, inclusive com o Estado de São Paulo. O Estado ficou durante acho que quase 2 anos, ou mais de 2 anos, impedido de veicular uma matéria envolvendo um político do Maranhão, não é isso? E isso fez com que fossem movimentadas as esferas judiciais, mas em sede de liminar, o juiz proibiu que fossem veiculadas operações policiais envolvendo o nome daquele sujeito. Essa é uma decisão que desrespeita frontalmente a Constituição. E não só porque o texto da Constituição é explícito, no sentido de que não cabe qualquer forma de censura prévia, mas também porque, no caso ali, ainda que nós pudéssemos falar em uma espécie de ponderação de valores, de proteção da honra, da intimidade, da vida privada, daquele que tem a notícia veiculada, possivelmente em seu desfavor, há de prevalecer o interesse público no caso. Tratava-se claramente de uma autoridade pública, era uma investigação criminal envolvendo questões ligadas a dinheiro público, então realmente me parece uma decisão bastante equivocada. Tá? Mas eu queria, nesse início, trazer para vocês esse contexto em que a Constituição de 1988, ela acaba ampliando bastante a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa. E certas posturas restritivas, elas não são mais admissíveis, o que não significa que não haja nenhum tipo de limite, tá? No plano jurídico. Nós podemos voltar a isso posteriormente, porque eu gostaria de ouvir a professora Nara, agora, como jornalista, como professora de jornalismo, em como que o jornalista lida com essas questões, como que o jornalista encara a liberdade de imprensa, quais são os principais desafios, os principais problemas. Então, voltaremos. Professora Nara, por favor, pode assumir a palavra. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor Fábio, pela aula, pela aula, muito importante nesse momento que a gente vive, como vocês bem mencionaram. Obrigada, professora Lidiane e professora Maiara, pelo convite. Eu queria começar minha fala, eu destaquei alguns pontos que eu queria trazer, tá? Mas até para fazer o gancho com o finalzinho da fala do professor Fábio, eu acho importante começar a minha fala apresentando o que o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, diz sobre a liberdade de imprensa. E isso diz muito sobre como a liberdade de imprensa é entendida e deve ser entendida pelos jornalistas, tá? Então, no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, eu vou também citar um trechinho aqui curto, tá? Já no capítulo 1º do Direito à Informação, o primeiro artigo,
fala que ética tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange o seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Isso significa que os princípios éticos que norteiam a ação existem e têm a sua razão de ser no direito do cidadão à informação. Esse é um elemento muito importante para a gente entender que quando um jornalista tem o seu direito à liberdade de expressão violado, não é simplesmente o direito violado, mas também o cidadão que tem o seu direito à informação violado. No artigo 2º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, né, a gente lê que, como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, não é? E, na sequência, a gente lê que a liberdade de imprensa é um direito, é um pressuposto do exercício do jornalismo, mas implica, né, ao mesmo tempo, justamente por isso, o compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão. Claro que há uma responsabilização do jornalista, juridicamente, o professor Fábio já, né, situou um pouquinho esses elementos da responsabilidade, mas a liberdade de imprensa deve ser assegurada para garantir o direito do cidadão à informação. Mais adiante, no 2º capítulo, o Código de Ética acrescenta também que, não se né, além do jornalista ter o direito à liberdade de imprensa, ele tem o dever de lutar pela liberdade de pensamento e de expressão, porque esse é um valor fundamental, essencial à própria existência do jornalismo como nós o conhecemos hoje. Para situar um pouquinho melhor essas questões, e eu acho que como jornalista é impossível a gente falar de liberdade de imprensa sem falar dos entraves que a liberdade de imprensa enfrenta hoje no Brasil, eu gostaria de trazer alguns elementos históricos da liberdade de imprensa, e principalmente da censura e das restrições à liberdade de imprensa no Brasil. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, eu peço licença, que eu preparei para essa fala de hoje. Não sei se já está aparecendo, acho que está, né? Então, eu acho que fica claro pela fala do professor Fábio, fica claro um pouquinho pelo que eu tentei mostrar para todos, que a liberdade de imprensa é um elemento fundamental, não é, da democracia, da república e do próprio direito à informação do cidadão. Acho que agora está aparecendo, né, a minha apresentação. Como o professor Fábio também colocou, com a Constituição Cidadã de 1988, a censura deixa de existir, deixa de ser prevista, ao menos, né, juridicamente, e nós também temos o fim, com a Constituição de 88, dos órgãos de censura prévia. Esse é um ponto que eu vou trazer um pouquinho também na minha fala, tá? E o que nós temos, não obstante todos esses avanços, não é? Trouxe aqui para vocês um pequeno recorte de alguns acontecimentos do mês de maio, só para a gente ficar restrito aí ao último mês, né? O mês de maio agora, que terminou agora recentemente, foi marcado por uma série de violações à liberdade de imprensa. Eu trouxe aqui algumas manchetes, eu não sei se elas vão aparecer adequadamente. Só um instante, eu estou vendo aqui que elas não estão aparecendo, né? Não sei se eu vou conseguir projetar. Pronto. Então, né, se a gente pegar lá no começo do mês de maio, no dia 3 de maio, por exemplo, né, ironicamente, o dia da liberdade de imprensa, alguns jornalistas do Estadão, 2 jornalistas, um fotógrafo e um motorista foram agredidos enquanto faziam a cobertura no Palácio do Planalto por um grupo de manifestantes em apoio ao presidente da República, né? Na sequência, ainda no mês de maio, no dia 17 de maio, nós tivemos a agressão de uma jornalista, uma repórter da Band, que fazia a cobertura também no Palácio do Planalto. Ela foi agredida por uma manifestante favorável ao presidente da República. Ela foi agredida com uma bandeirada, com uma bandeira, né? Foi uma agressão bastante séria, física. Depois, mais adiante, nós tivemos, no dia 25 de maio, a decisão de diversos grupos de imprensa, o Globo e a própria Folha, de suspender
né, a cobertura, a presença de jornalistas ali no Palácio, no Alvorada, né, a cobertura da rotina do presidente, justamente pelas ameaças representadas por esses grupos de apoiadores, muitos deles, inclusive, estimulados pelo próprio presidente, no mínimo ali um gesto de conivência, né? Claro que tudo isso, que é bastante assustador, se nós pensarmos, como o professor Fábio falou, que nós vivemos sob uma Constituição, sobre a Constituição de 1988, tudo isso fica muito mais claro se nós considerarmos as raízes históricas que as restrições à liberdade de expressão e de imprensa têm no Brasil. Na verdade, a gente só consegue entender por que não é essa persistência de práticas restritivas, de ataques, de violações sistemáticas, mesmo que não no âmbito da censura, como nós tivemos em períodos ditatoriais, não é? Porque essas práticas permanecem. Então, a censura e as restrições à liberdade de expressão e de imprensa no Brasil têm raízes históricas, não é? Eu trouxe aqui uma citação da professora Maria Cristina Castilho Costa, que é pesquisadora da USP, líder do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP. Ela desenvolve pesquisas sobre a censura e a história da censura no Brasil, não é? Ela diz aqui, vou ler a citação dela, tá? Desde os primeiros séculos de colonização, o Brasil sofreu com a censura que chegou ao nosso território antes mesmo da imprensa, da indústria editorial, da educação, do teatro, das universidades e da ciência. Então, desde o período colonial, nós tivemos uma série de mecanismos de controle às formas de expressão, não é? Antes mesmo da implantação dos órgãos censórios propriamente ditos, que limitavam ou que tutelavam as formas de expressão possíveis dos cidadãos, artística e também da imprensa. Não é? Esse cenário, que é tão antigo, se agrava, não é? Ou tem momentos muito complexos, muito dramáticos no século XX. Afinal, como o professor Fábio apontou, nós vivemos longos períodos ditatoriais, não é? Nós tivemos aí no período do Estado Novo a imprensa sob censura prévia, nós tivemos veículos de imprensa empastelados, o Estadão, por exemplo, ficou durante um longo período empastelado, fechado, e mais tarde, durante a ditadura militar. A ditadura militar, eu acho importante, né, situar essa questão, que ela é fundamental para como a imprensa lidou com este período histórico. Ela é marcada por dois tipos principais de censura, né? A censura prévia, propriamente dita. O que é a censura prévia no caso da imprensa? Né? Os originais dos jornais diários, antes de serem impressos, eles tinham que, antes de irem para a gráfica, de rodar, de fazer as cópias, eles tinham que ir para o censor. Muitas vezes os censores ficavam nas próprias redações e o censor fazia a revisão daqueles originais. Isso é bastante problemático se a gente pensar que o censor muitas vezes tirava ali matérias a poucas horas do fechamento da edição. Então, as matérias, de fato, não podiam, não dava tempo de modificar, as matérias não acabavam não sendo publicadas. Esse é um tipo de censura que nós tivemos principalmente entre 68 e 78, após o Ato Institucional número 5. Mas mesmo antes do AI-5, nós tínhamos outras formas de controle sobre a liberdade de imprensa no período ditatorial. É muito comum, né, quando a gente lê sobre a história do jornalismo, a gente encontrar registros sobre os famosos bilhetinhos e telefonemas que o jornal nas redações. Não é? Então, os jornalistas recebiam uma espécie de índex diário de assuntos proibidos e aqueles assuntos não podiam ser tratados. Não é uma censura prévia, no sentido de que ela não era burocratizada, cotidiana, feita dentro de uma rotina em que os originais tinham que ser submetidos ao censor, mas ela tinha um efeito censório tão agressivo quanto. Se nós pensarmos um pouquinho na arte, claro que o foco aqui é a liberdade de imprensa, mas nós não podemos pensar na liberdade de imprensa sem pensar também na liberdade de expressão, e aí é fundamental falar também um pouquinho da liberdade artística e das diversas formas de cerceamento à liberdade artística no Brasil. Nós temos um pouquinho, como o professor Fábio falou, não é, também os espetáculos públicos sujeitos à censura prévia. E nós tivemos, inclusive, durante muitos momentos da nossa história, a conivência de amplos setores da sociedade civil em relação às práticas de censura, ao jornalismo e à arte também, né?
E é muito interessante a gente perceber como isso, para muitas pessoas, nesses momentos da nossa história, foi uma prática absolutamente naturalizada, a censura vista como uma prática naturalizada. Esses apelos da sociedade civil, que muitas vezes pedem que uma manifestação considerada subversiva ou muitas vezes imoral, nós tivemos uma censura de cunho moral muito forte no Brasil, não é? Esses movimentos que vêm da sociedade civil, acho que nos dizem muito sobre o que nós vivemos hoje, não é? Apelos também que vêm de grupos organizados e que pedem, não é? Que demandam formas de controle da opinião pública. No caso da arte, por exemplo, eu trouxe aqui só para ilustrar o exemplo do teatro. O teatro brasileiro esteve sujeito à censura prévia, né, durante muitos anos, inclusive em períodos democráticos, como, por exemplo, durante o governo do JK, né, havia órgãos de censura que faziam a censura prévia de espetáculos e diversões públicas, as peças tinham que ser submetidas à vista do censor, o censor emitia um parecer, né, indicava quais cortes tinham que ser feitos nas peças, muitas vezes proibiam as peças. Se a gente consultar o acervo do Arquivo Miruel Silveira, que é um arquivo que ficou por muito tempo lá na USP, foi estudado na USP por muito tempo e agora está lá no Arquivo Público do Estado de São Paulo, nós temos diversos processos de censura ao teatro que contaram com abaixo-assinados, né, da sociedade civil pedindo uma censura mais rigorosa. É o caso, por exemplo, da peça Perdoa-me por Me Traíres, do Nelson Rodrigues, que é um caso que se tornou muito famoso, até por ele ser um jornalista, não é? Ele levou essa questão para a imprensa, criou todo um barulho, uma denúncia em torno dessa censura. A censura acabou sendo revista com algumas restrições de apresentação da peça ao final. Bom, tudo isso mostra, eu acho que é isso que eu estou tentando, né, trazer aqui, uma dificuldade por parte de muitos setores da sociedade brasileira e do poder público, uma dificuldade em conviver com a diversidade de opiniões, com a crítica, com o diálogo, e todos esses são elementos fundamentais à democracia e ao exercício da liberdade de imprensa, não é? No período da ditadura militar, especialmente, nós temos uma relação bastante complexa entre o jornalismo e a censura, os órgãos de censura. Quando a gente fala em censura ao jornalismo, em liberdade de imprensa, acho que todos nós, em alguma medida, lembramos da ditadura militar. Existe um imaginário muito forte, muito arraigado, não é, em torno desse tema que remete à ditadura militar. Então, nesse período, né, nós tivemos, como eu falei, a censura prévia, nós tivemos outras formas de interferência nas redações. Eu coloquei aqui ao lado, vocês estão vendo uma capa do Estado de São Paulo, poderíamos citar inúmeros exemplos, não é? Como o professor Fábio falou, as famosas receitas de bolo que eram colocadas no lugar de conteúdos censurados, afinal, aquela receita de bolo ali mostrava, não é, que algo estava fora do lugar, que o conteúdo tinha sido proibido de última hora, então criava ali um desconforto, né? E aqui essa capa do Estado de São Paulo mostra os buracos, os vazios onde os conteúdos cortados pela censura deveriam estar. Não é? Então essas histórias são muito conhecidas, mas é importante também falar nessa chave de uma certa conivência da sociedade brasileira em relação à censura, de episódios de colaboração que nós tivemos entre jornalistas e o regime militar. Um exemplo, talvez o mais famoso, é o do jornal Folha da Tarde, que pertencia ao Grupo Folha. É um jornal que não existe mais, é uma história bastante indigesta. Até hoje, quando a gente acessa lá os acervos digitalizados da Folha de São Paulo, nós não temos ali os registros, os exemplares da Folha da Tarde, justamente porque é uma mancha, né, na história da Folha. A Folha da Tarde era um veículo que tinha ali uma relação de colaboração com a OBAN, a Operação Bandeirante, aqui em São Paulo. A historiadora Beatriz Kushner, da Unicamp, fez um estudo e mostrou essa relação de colaboração. Então, nós temos aí uma relação bastante complexa, bastante arraigada, marcada por diferentes formas de conivência, não é, que mostram que mesmo com uma Constituição como a nossa, de 88, algumas práticas, alguns entraves à liberdade de expressão e de imprensa permanecem culturalmente enraizados, né? Então, o país pós-redemocratização, nós poderíamos dizer, eu trouxe aí algumas citações, né, como diz a Maria Rita Kell,
ele é marcado por um mal-estar silenciado. Nós nunca acertamos as contas, no fundo, com esse passado, não é? E existe também uma sobrevivência de resquícios de censura. O professor Fábio deu aí o exemplo, né, do processo judicial, a partir do qual o Estadão ficou proibido por muitos anos de veicular informações sobre a Operação Boi Barrica, né, que era uma operação da Polícia Federal. Esse processo se deu em 2009, né, e ele só foi revertido em 2018, quando o STF derrubou, então, a censura ao Estadão. Então, existe aí uma herança indigesta, né, como diz a pesquisadora Cristina Costa, de todos esses séculos de colonização. O principal efeito e o mais problemático de tudo isso é um debate público tutelado. E aí eu acho que a gente consegue fazer o gancho, voltar naquele ponto do direito à informação do cidadão. Um debate público tutelado, em que existe uma dificuldade em lidar com a crítica, uma dificuldade por parte de muitos governantes em lidar com a crítica, com o dissenso, não é? Enquanto, por outro lado, para a democracia é fundamental que nós tenhamos uma esfera pública pautada pelo debate, pelo diálogo, por uma crítica racional ao poder. O professor Fábio falou um pouquinho das revoluções liberais, da Revolução Francesa, da queda do absolutismo. A história da imprensa remete também, como a história das liberdades, e remete a esse período. A imprensa, como nós a conhecemos hoje, surge na Revolução Francesa, né? Surge ali como antecedente da Revolução Francesa, surge justamente como uma imprensa que buscava fazer a crítica do poder estabelecido. Claro que essa imprensa, num contexto republicano, se transforma, ela se massifica, ela se torna uma indústria, mas esse princípio da crítica ao poder permanece como a razão de ser da imprensa. E isso existe para que nós tenhamos justamente uma esfera pública pautada por essa crítica, não é? O Estado, nesse sentido, tem que prestar contas na esfera pública daquilo que ele faz. Por isso que quando nós temos governantes que desqualificam a imprensa, a desqualificação não é exatamente apenas contra os jornalistas, é uma desqualificação, no fundo, contra os cidadãos. Porque os cidadãos precisam da imprensa para que eles possam criticar também, não é, o Estado e os governantes. Então, essa é a razão de ser do jornalismo. Atualmente, eu poderia citar diversos tipos de entraves à liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. O professor Fábio falou, por exemplo, ali, de uma decisão judicial, como a tomada em 2009 contra o jornal Estadão, que ficou proibido durante diversos anos de publicar informações sobre uma operação da Polícia Federal. Há outras decisões judiciais, muitas delas tomadas em primeira instância ou segunda instância, acabam sendo depois revistas, não é? Acabam caindo, mas há outros exemplos que nós poderíamos trazer. A gente pode falar das pressões econômicas, que são um grande problema hoje para as redações, pressões econômicas por parte de anunciantes, pressões econômicas por parte de governantes, lembrando que muitos governos representam anunciantes muito significativos de veículos de imprensa e podem utilizar esse poder econômico como forma de evitar críticas. E nós temos também, talvez, uma das práticas mais difundidas hoje, infelizmente, as ameaças, as intimidações, as agressões. Isso se agrava quando a gente pensa que muitas dessas ameaças são feitas em redes sociais digitais, protegidas pelo anonimato. Não é? Tudo isso tem um efeito muito negativo que nós vemos hoje nos jornalistas de forma muito evidente, que é a autocensura. Os jornalistas muitas vezes acabam, diante de todas essas ameaças, evitando, né, ocorre o risco de acabarem evitando a publicação de certas informações mais delicadas. Eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos de ataques contra jornalistas no Brasil. Ainda ontem, a Abrage divulgou, né, que em 2019, a Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em 2019 nós tivemos 59 registros de discurso estigmatizante feitos por agentes políticos e públicos, não é, contra jornalistas. Em 2020 até agora já foram 39 casos, isso apenas os casos registrados, claro, há muitos casos que acabam não sendo, né, não vêm a público. Há casos de assédio virtual, esses ataques são ainda mais graves em relação a jornalistas mulheres. Nós temos aí o caso da Vera Magalhães, da Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, não é, que foram atacadas, inclusive com agressões de cunho sexual, mostrando também o machismo de muitas dessas agressões.
Esse cenário tão complexo como o que nós vivemos hoje, em que, embora nós tenhamos constitucionalmente a garantia da liberdade de imprensa, ela passa por uma série de entraves, é agravado quando a gente considera a existência de uma certa deslegitimação sistemática do trabalho da imprensa por parte de uma série de agentes do poder público, de governantes ao redor do mundo, né? São casos cotidianos dos quais nós temos notícias. E também, né, esse contexto aí, essa palavrinha, que foi a palavra do ano de 2016, mas até hoje é muito atual, que é a pós-verdade. Né? Ao contrário do que esse termo possa sugerir, muitas vezes ele é tomado de maneira incorreta, a pós-verdade não diz respeito a episódios pontuais. A pós-verdade diz respeito a uma situação sistêmica em que existe uma tendência por parte de muitas pessoas a valorizarem mais as suas opiniões pessoais, as suas crenças e as suas convicções do que fatos objetivos. E o que é que tudo isso tem a ver com a liberdade de imprensa, não é? Tudo isso cria uma certa cultura, um certo ambiente de descrédito do trabalho dos jornalistas. Muitas vezes, esse também é um dado importante, utiliza-se a expressão fake news, não é? Que é um problema sério que nós temos, para desqualificar o próprio trabalho do jornalista. Então, muitos governantes, quando não gostam, e outros debatedores no debate público, quando não gostam ou quando não estão dispostos a ouvir uma crítica, acusam um determinado veículo de cometer ou de propagar fake news. Então, esse termo, ele também é usado de maneira muitas vezes oportunista para desqualificar o trabalho dos jornalistas. Esse é um dado importante, que agrava esse ambiente de hostilidade em relação à imprensa, não é? E mais do que isso, um dos principais efeitos políticos da disseminação das fake news é criar uma cultura de desconfiança e desinformação generalizadas. Essa cultura de desconfiança e de desinformação generalizadas leva muitas vezes a uma falta de credibilidade e de confiança no trabalho da imprensa. Tudo isso fica muito evidente nesse momento de pandemia que nós vivemos, né? A própria OMS, né, divulgou que nós pediu atenção não apenas à pandemia do novo coronavírus, mas ao que ela chamou de uma epidemia de fake news, né, uma pandemia de desinformação. Todos nós certamente tivemos contato em algum momento com uma das diversas informações falsas que circularam nas redes sociais a respeito do Covid-19, não é? Então, tudo isso é bastante complicado e agrava também este exercício jornalístico nesse momento que nós vivemos. Claro que também temos aí algumas notícias boas, né? Diferentes pesquisas, como, por exemplo, uma pesquisa feita recentemente pelo Datafolha, mostraram que durante a pandemia do novo coronavírus, as TVs e os jornais, ou seja, o jornalismo, foi considerado como meios de maior credibilidade pelos entrevistados do que redes sociais, WhatsApp e Facebook. Né? Eu acho que essas pesquisas, embora sejam elementos ainda tímidos num cenário tão problemático, elas mostram um pouquinho, né, como neste momento, mais do que nunca, é fundamental nós defendermos o jornalismo. As pessoas dependem da informação de qualidade para tomar decisões que podem afetar diretamente a sua vida, a sua sobrevivência, a sua saúde. Né? O jornalismo é capaz de fornecer essas informações. E não só isso, mas de também debater de maneira ampla com a sociedade civil, com diversos setores da sociedade civil, a importância da liberdade de imprensa e de combater a desinformação. Com cuidado, é claro, para não utilizar o termo fake news aí para muitas vezes desqualificar o trabalho da imprensa, como muitas vezes nós vemos. É preciso um debate público amplo, democrático, com diversos setores, que seja capaz de fato, pensar alternativas de combate à desinformação que sejam, sim, efetivamente democráticas. Eu acho que era isso, né, que eu tinha principalmente para falar. Claro que agora a gente debate um pouquinho mais. Eu agradeço muito o convite para hoje, a fala do professor Fábio, a professora Maiara e a plateia, é claro. Obrigada. Professora Nara, eu agradeço as suas colocações, foram muito pertinentes, mostrando aqui historicamente como essa cultura de autoritarismo em relação à liberdade de manifestação do pensamento e de liberdade de imprensa, ela está enraizada e ela precisa ser combatida diariamente, como uma forma, inclusive, de nós mantermos
um direito que é um direito constitucional, é um direito histórico conquistado em reação ao absolutismo e que, como todo direito, precisa necessariamente ficar sendo reafirmado periodicamente para que possa ser exercido com liberdade. Nós temos uma série de perguntas, o chat do YouTube está bastante movimentado e eu vou fazer aqui algumas perguntas, respondendo algumas, falando com você, acho que fica mais fácil assim. A primeira pergunta é do Fábio Davidson, e ele diz assim: os senhores acreditam ser possível tecer uma ligação entre censura, controle e autocensura em face ao formato de concessão, permissão e autorização dos serviços de rádio e TV? Bom, os serviços de rádio e TV, eles têm uma regulamentação específica na Constituição, eles são uma concessão, e enquanto concessão eles têm algumas regras específicas, o que não significa que eles devam obediência a qualquer forma de censura, especialmente no que diz respeito a linhas editoriais, a notícias jornalísticas e assim por diante. Concessão é para o exercício daquele determinado serviço de radiodifusão, mas não tem ligação com qualquer forma de censura. Na realidade, há a possibilidade, aí a Constituição prevê, de fixar normas como, por exemplo, classificação indicativa para determinado tipo de conteúdo, e assim por diante, mas não qualquer forma de censura. O que há, sim, é um controle próprio feito por um instrumento bastante tradicional, já que é o controle remoto, não é? O controle remoto ele serve para isso. Se eu não gosto daquela determinada linha editorial, se eu não gosto daquela determinada ideia que está sendo veiculada, que está sendo propagada, eu não assisto, eu não leio, eu mudo. Mas o que não se pode, na realidade, é tolher a liberdade de manifestação do pensamento e, é claro, a liberdade de imprensa que busca trazer uma série de informações para o público. E aí, nesse sentido, há uma série de perguntas, a Maria Santos, o Nelson Carvalho, são alguns deles, e a própria professora Gisele Lenze, no sentido de que se a imprensa ela não acabaria por certas vezes agindo de maneira tendenciosa, distorcendo fatos, e se isso não acabaria gerando uma espécie de responsabilidade de jornalista. Eu vou querer ouvir você, Nara, sobre todas essas questões, mas primeiro, no plano jurídico, existe responsabilidade para todos nós, e inclusive para o jornalista, que exerce o seu direito de manifestação do pensamento, o seu direito de publicar aquilo que bem entender. Não é? Claro que os veículos de comunicação, eles têm também responsabilidade civil, eles estão sujeitos à condenação, e a professora Gisele fez aqui uma pergunta, há diversas condenações a veículos de imprensa, especialmente no interior do país. Isso, por vezes, claro, como nós somos humanos, então nós somos passíveis de falha, as decisões podem ser corretas, assim como podem ser incorretas, mas o fato é que há diversas condenações sob a ideia de que há violação a direito de imagem, a direito à honra, a direitos de intimidade, e direitos que são esses previstos na própria Constituição também. Né? Mas o ponto é que, e isso é essencial, a imprensa ela tem um compromisso de apuração de fatos e de divulgação de fatos, isso juridicamente falando. Se eu divulgo aquele fato e depois eu, como veículo de comunicação, divulgo aquele fato e eu venho a ser processado, eu posso, de alguma forma, demonstrar que aquele fato que eu estou passando é verdadeiro. Por vezes isso será suficiente para retirar qualquer forma de responsabilização civil. Tá? Por vezes não, porque dependendo dos fatos, às vezes nós estamos lidando com fatos realmente ligados à intimidade. Então, vamos supor, por hipótese, que algum veículo de comunicação utilizou um drone e foi lá e filmou
o interior do apartamento de alguma celebridade para demonstrar o que o sujeito está fazendo no café da manhã, né? É claro que isso viola a intimidade, é claro que isso vai gerar responsabilização civil, mas nós não estamos falando aqui, por exemplo, de situações que envolvem denúncias de fatos apurados com relação, por exemplo, a irregularidades de órgãos públicos. O jornalista, ele tem, e aí, embora qualquer um, por decisão do Supremo Tribunal Federal, possa exercer essa profissão, não se exige o diploma. Acho que o professor Fábio, ele caiu. Professora Nara, se a senhora quiser continuar. Posso sim, professora Lidiane, obrigada. Vou comentar também os pontos que o professor Fábio trouxe, tá bom? Responder aqui algumas questões, fazer uma seleção. Tem uma questão muito importante, né? No exemplo que o professor Fábio deu, da violação da intimidade de celebridades, você filma o interior da casa, ou você divulga alguma informação de foro privado, não é, dessas pessoas. Para o jornalista, existe um elemento fundamental que é o interesse público. Essas informações, claro que há bons jornalistas e maus jornalistas, como há bons e maus profissionais em todas as profissões, não é? Mas essas informações, elas são problemáticas porque elas não atendem ao interesse público. Há informações que muitas vezes geram incômodo em, por exemplo, governantes, né, membros do poder público, porque são informações que denunciam irregularidades, por exemplo, não é? Mas que são informações que são de interesse público, porque cabe ao público, ao cidadão, fiscalizar o que os ocupantes dos cargos públicos fazem no exercício da sua função. Então, o elemento aí do interesse público para o jornalista, para o Código de Ética dos Jornalistas, é uma linha guia muito importante. Ajuda a explicar, não do ponto de vista jurídico, como o professor Fábio trouxe, mas do ponto de vista ético. O que é que para o jornalista divulgue, o que não é adequado que ele divulgue, e porque algumas informações o jornalista divulga, mesmo que cause incômodo, né, nas pessoas denunciadas, porque elas têm interesse público. Eu vi aqui nas questões, né, do público, uma questão levantada é a questão da isenção do jornalista, não é? Essa é uma questão bastante complexa. É claro que no jornalismo, a gente sabe há muitos anos que não existe uma atividade absoluta e nenhuma atividade humana, muito menos uma atividade de imagem, não é? E não há nenhum, o que o professor Fábio falou, o público pode escolher qual jornal assinar, qual jornal comprar. No caso da TV e do rádio, como nós temos um número limitado de concessões públicas, o grau de isenção que se exige das emissoras, né, da radiodifusão é um pouco maior, mas no geral o público tem a liberdade de escolha. Então a isenção no jornalismo, a gente sabe que os veículos eles têm uma linha editorial, e tudo bem, porque ele é um produto que é oferecido para aquele leitor, e o leitor pode escolher com qual veículo ele se identifica mais, qual veículo ele vai escolher consumir, não é? Este é um ponto. Outra questão é o método jornalístico, que muitas vezes acaba sendo desqualificado com base na crítica a uma linha editorial. Eu posso não concordar com a linha editorial de um determinado veículo, mas ainda assim, se ele for um veículo jornalístico sério, ele utiliza determinados métodos de apuração jornalística, que são métodos como o método científico, por exemplo, que permitem que esses jornalistas tragam fatos objetivos para conhecimento do leitor, independentemente da linha editorial. Ele pode até priorizar na pauta diária, dar mais espaço para determinados acontecimentos, tudo bem, faz parte da linha editorial de um veículo impresso, por exemplo, não há nenhum problema quanto a isso, mas ele não pode, em função da linha editorial, mentir, distorcer ou inventar os fatos. Essa é uma diferença muito grande em relação, por exemplo, à forma como se constrói o debate nas redes sociais digitais, em que muitos debatedores não têm o compromisso jornalístico, né? Eu estou pensando aqui não nos veículos jornalísticos que estão na internet, mas num debate público nos meios digitais mais genérico, né?
ali você não tem esse compromisso jornalístico. Então, essa é uma diferença fundamental que caracteriza o debate público como mediado, não é, pela imprensa. Então, a imprensa não é isenta, ela não precisa ser isenta. Ela precisa fazer trabalho jornalístico, o que significa que ela se atém aos fatos e ela segue determinados procedimentos de apuração. No fundo, como o próprio Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros traz, a defesa da liberdade de expressão e da democracia é um valor guia da imprensa. Nesse sentido, ela não tem como ser isenta de partida, porque ela tem o dever de defender a democracia e a liberdade de expressão. Ela existe por conta desses valores. Então, esse é um valor de base da imprensa. Ela não é isenta, mas ela tem método, né? E esse é um fator fundamental. Eu queria acrescentar algumas coisas em relação ao que a Nara está falando. Embora essa questão da liberdade de imprensa não seja exatamente minha área, eu dou muito aula para os alunos do primeiro semestre, né? Então é uma coisa que eu tento sempre trazer para eles. Existe uma certa confusão entre imparcialidade e objetividade. Imparcialidade e objetividade são duas coisas diferentes, né? E são trabalhados de formas diferentes dentro das redações, né? Nos princípios jornalísticos. A gente entende hoje que a imparcialidade ela foi um discurso usado, né? Num momento muito específico da história, quando a imprensa se tornou informativa, que é essa imprensa que a gente conhece hoje, né? Que era uma imprensa que se afastava do debate político, que se afastava das características de levantar bandeiras, ideais políticos, que inclusive era uma imprensa mantida muitas vezes por partidos ou por ideologias políticas, e ela passa a ser uma imprensa informativa, uma imprensa que vai dar notícia do nosso dia a dia, né? Podendo ser essas notícias também relacionadas à política. Então, se surge, né, esse discurso da imparcialidade, mas no sentido de afastar a imprensa dessa característica que ela tinha inicialmente, né, do debate político, e não de trazer as notícias. E aí se passou a confundir muito essa ideia de imparcialidade com a ideia de objetividade. A imprensa ela deve sim ser objetiva, né? E isso não tem a ver com imparcialidade exatamente, né? Por uma série de questões, né? Vou tentar ser muito breve, mas assim, a principal delas, a imprensa ela é feita por pessoas, né? As pessoas, elas são naturalmente subjetivas, as pessoas naturalmente elas tomam partido das situações. O importante é que a gente consiga seguir os critérios de objetividade, que não vão ter a ver com imparcialidade. E isso geralmente acaba causando muita confusão quando a gente levanta esse assunto, né? Para quem não é da área da imprensa, acaba questionando, não entendendo exatamente como que a imprensa não pode ser imparcial, esse discurso está muito presente, mas sim, a gente amadureceu muito essa ideia, né, ao longo do tempo, de que a gente não alcança essa parcialidade, que a imprensa tem linha editorial, que a imprensa tem ideologia, que ela é feita por pessoas e que o que a gente tem que respeitar é uma objetividade e não necessariamente uma imparcialidade. Nesse sentido, quanto é importante pensar também numa outra dimensão da liberdade de expressão e de imprensa, que não é só entender o grau de liberdade no sentido da ausência de intervenção estatal, ou de intervenção política, ou de intervenção econômica, mas pensarmos que o debate como um todo será tão mais livre e mais qualificado quanto maior for a diversidade de debatedores, ou seja, quanto maior for a diversidade de veículos de imprensa que nós tivermos em uma sociedade, né? Teve a questão sobre a questão da regulação midiática, não é? Claro que isso não é uma forma de censura, embora muitas vezes determinados membros do poder público utilizem a concessão pública de rádios e TVs como moeda de troca. Isso acontece muito no interior do país, e há até uma confusão aí entre interesses públicos e interesses privados, quando determinados membros, né, do poder público, por exemplo, são donos de empresas de comunicação. Isso é bastante complexo, existe uma confusão aí entre esses interesses muitas vezes. Mas o que existe também é a gente pensar que defender a liberdade de expressão e de imprensa também significa defender, claro, um debate público e a maior diversidade possível de veículos de imprensa. Então, né, uma menor concentração midiática,
né, uma maior diversidade de veículos, sobretudo de TV e de rádio, isso tudo, embora, né, a gente não possa falar que quando nós não temos essa diversidade, nós temos censura, não é exatamente censura, mas a liberdade também está associada a uma presença de uma diversidade maior de veículos de mídia. Isso é bastante importante nesse sentido, não é? E quando a gente fala aqui do método jornalístico, a objetividade, como a Mayara trouxe, tem várias questões, né, do público nesse sentido. Ah, mas o veículo de imprensa não pode cometer um erro, por exemplo? É claro que pode. Ele segue um método muito rigoroso de apuração, ele publiciza os seus documentos editoriais, o seu compromisso na forma de manuais de redação, na forma de projetos editoriais, e mesmo assim, claro que ele está sujeito ao erro, mas ele também está sujeito à responsabilização pelo erro. Não é? Ao direito de resposta daquele que se sentir ofendido, o jornalista pode ser, claro, acionado judicialmente, o jornal publica uma errata, os jornais, né, se a gente folhear os jornais, sempre tem diariamente erratas, porque pequenos erros acontecem e os jornais se retratam. Então, eu acho que essa é uma diferença muito grande quando a gente fala do jornalismo para outras formas de manifestação nas redes sociais digitais, por exemplo, que não estão sujeitas a essa responsabilização, seja porque são anônimas, seja porque não seguem princípios editoriais sérios, como os dos jornais da própria imprensa. Não é? Esse é um elemento bastante importante. Eu acho que erro, né, responde um pouquinho das questões trazidas pelo público. Obrigada, professora Nara, professor Fábio, professora Mayara também, pelas observações. Eu gostaria de agradecer, em nome do curso de Direito, pela brilhante palestra que vocês proferiram. Tenho certeza que os alunos gostaram bastante. Gostaria também de agradecer à professora Mayara e ao curso de jornalismo, né, da FIAFAAN, que realizou este evento em parceria conosco, também a ING Morumbi, pela participação da professora Nara. Também gostaria de lembrar aos alunos que na semana que vem nós não teremos o evento A Hora do Direito, em razão das provas, mas nós voltaremos no dia 16, às 17 horas também. Não se esqueçam de preencher o relatório, tá? Nós colocamos, hoje nós não tivemos o QR Code, mas nós colocamos no chat para vocês o link para o preenchimento do relatório. Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e tenham uma boa noite. Boa noite.